Olá, pessoal, tudo bom? Sou a professora Emanuela, né? E venho para dar continuidade ao nosso módulo 1 da disciplina. Vocês já introduziram a disciplina falando das questões políticas que abordam a atenção à saúde da criança e do adolescente. E agora a gente vai estudar um pouquinho sobre a avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil. Nessa primeira aula, teremos uma abordagem focada no recém-nascido, certo? Então, pensar agora no recém-nascido. Bom, antes que eu introduza, que eu comece a falar de crescimento e desenvolvimento, eu quero mostrar aqui a importância do estudo dessa temática. Segundo o Ministério da Saúde, ele fala que a atenção à saúde da criança envolve 5 temas muito importantes, que vai desde a atenção à saúde do recém-nascido, seguindo com o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, que é o que a gente vai estudar na disciplina, passa pela parte de vigilância de mortalidade infantil e fetal, promoção e proteção e apoio ao aleitamento materno e a prevenção de violência infantil. Então, o estudo do crescimento, desenvolvimento e essa atenção à saúde do recém-nascido é um dos temas mais importantes da temática da atenção à saúde da criança e do adolescente. E aí, o que é crescimento e desenvolvimento infantil, né? Vamos começar mostrando alguns conceitos para que vocês consigam diferenciar crescimento e desenvolvimento, né? Porque quando a gente está lá no campo, que está aprendendo, está colocando em prática, o profissional ele confunde muito. Ele apenas quer colocar peso, altura, estaturas e não se atentam a questões do desenvolvimento infantil. Então, é importante saber a diferença de crescimento e desenvolvimento. O primeiro conceito é sobre crescimento. O que é crescimento? Crescimento, gente, segundo o caderno 33 do Ministério da Saúde, ele diz que é o quê? É o aumento físico do corpo. Então, quando se fala em crescimento, é quando as partes do nosso corpo vão se aumentando. E esse aumento, ele pode ser verificado através de medidas de centímetros, de gramas, né? Já a maturação é a organização progressiva das estruturas morfológicas, já que, como o crescimento, ele também tem um potencial geneticamente determinado. Então, cada órgão, ele já tem um potencial genético para chegar à sua maturação. Então, quando a gente se fala em maturação, a gente já pensa em amadurecimento do sistema, né? Quando aquele sistema ele já está maduro, já está na fase final ali, prontinha para funcionar. Por isso que, assim, o recém-nascido, quando ele nasce prematuro, fala que ele tem seus órgãos ainda imaturos, porque não chegou no seu potencial genético determinado. Que muitos órgãos, muitos sistemas demoram um tempo para ele estar maduro, né? Então, até chegar esse momento de amadurecimento, ele passa por todo esse processo de diferenciação celular, de aperfeiçoamento dos sistemas. Já o desenvolvimento, ele já tem um conceito bem amplo, onde ele engloba tanto o crescimento quanto a maturação, como aprendizado, aspectos sociais, aspectos psíquicos dessa criança. Então, crescimento, maturação, aspectos sociais, psíquicos, estão tudo dentro de desenvolvimento. Outro conceito é o crescimento linear. Então, se vocês já ouvirem por aí perguntar o que é crescimento linear. Crescimento linear é o potencial genético de crescimento de cada indivíduo, mais os fatores do meio ambiente. Por exemplo, cada indivíduo, ele tem um fator genético já determinado, né? Porque vem os genes da mãe e do pai. Porém, ele pode ter alguma interferência de fatores do meio ambiente. Isso explica a diferença, às vezes, no crescimento e desenvolvimento de alguns irmãos. São filhos da mesma mãe, do mesmo pai, eles têm o mesmo potencial genético de crescimento, porém, um recebe uma interferência do meio ambiente que o outro não. Então, às vezes, a gente vai ver irmãos que são mais altos, mais baixos que os outros, mais gordinho, mais forte, mais magrinho, por causa das questões de fatores do meio ambiente. Então, o que eu queria mostrar para vocês é a definição de crescimento linear. Crescimento linear é o nosso potencial genético de crescimento somado com as interferências ou fatores do meio ambiente. Por exemplo, 2 irmãos, filhos da mesma mãe, do mesmo pai, porém um é alto e o outro é mais baixinho. O que aconteceu, né? Na verdade, eles possuem o mesmo potencial genético, porque vem os genes da mãe e do pai, mas sofrem
fatores, sofrem influências do meio ambiente diferentes, né? E aí, na frente, a gente vai ver quais são esses fatores do meio ambiente. Mas quando se falar em crescimento linear, é isso. É a soma do nosso potencial genético mais os fatores do meio ambiente que eu posso ter passado, que o indivíduo passa no decorrer do seu período de crescimento. E quais são esses fatores, professora? Existem os fatores intrínsecos, que são os fatores que pertencem ao indivíduo, fatores genéticos, metabólicos, malformação, né? Somados com os fatores extrínsecos, que são os fatores do meio ambiente, que vêm fatores externos do ambiente, como a alimentação, se essa criança passou ou teve algum tipo de infecção, se ela foi internada no seu período neonatal, na sua fase ali de infância, de 0 a 2 anos. Então, até essas internações vão determinar muito a parte do crescimento e desenvolvimento. A higiene, como que foi a higiene dessa criança, higiene corporal, a higiene do ambiente, o ambiente que essa criança mora, os cuidados sanitários, e os cuidados gerais, afeto, proteção, aquela criança teve uma infância saudável ou não. Isso tudo vai determinar e vai interferir no crescimento e no desenvolvimento dessa criança. Bom, então a avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil, ela inicia-se ainda lá no período intrauterino, né? A velocidade de crescimento da criança, ainda na barriguinha da mãe, ela vai ser bem maior no primeiro trimestre, né? E nesse período, a criança ela pode receber alguma interferência de fatores externos, como infecções maternas, malnutrição materna, uso materno de álcool, drogas, tabaco, bem como enfermidades maternas. Por isso, é necessário, né, todo acompanhamento dessa mãe, porque esses riscos eles vão interferir diretamente no crescimento e no desenvolvimento da criança. Já no período do terceiro trimestre, ocorre uma desaceleração do crescimento. Então, essa criança vai ter uma velocidade maior no primeiro trimestre e no terceiro vai desacelerar. O melhor indicador de crescimento dessa fase é o peso ao nascer, né? Que é estipulado pelo peso de 2,5 kg. Quando essa criança ela nasce com peso inferior a isso, ela nasce com baixo peso, e aí ela necessita de um acompanhamento rigoroso, né? Às vezes ela vem acompanhado, além do baixo peso, vem acompanhado com a prematuridade, e essa criança ela precisa de uma assistência mais rigorosa, às vezes de um cuidado intensivo, semi-intensivo. Por quê? É criança que já vem com déficit no crescimento, e ela tem maiores riscos de morte perinatal, maior risco de interferência no crescimento pós-natal, certo? Em seguida, que é o crescimento, a fase pós-natal, que é depois que a criança nasce, o período de crescimento mais elevado é de até 2 anos de vida. Então, esse período de 0 a 2 anos de vida, a criança ela vai crescer de forma muito rápida. Por isso, uma atenção maior a essa criança de 0 a 2 anos, porque é muito elevado, o ritmo é muito rápido, né, de crescimento. No período de até 5 anos, essas crianças também elas são mais vulneráveis a distúrbios de crescimento, né? Também por isso a necessidade do acompanhamento ser maior até os 5 anos. Claro que cada indivíduo ele vai ter as situações de vulnerabilidade, os riscos de adoecimento, os riscos de morrer, diferente um do outro, devido aos fatores externos e também aos fatores maternos. Devido às características do nascimento, devido à alimentação dessa criança, qual a qualidade, a quantidade, como que essa criança é cuidada, os cuidados de higiene, né? A vacinação, se está em dia ou não, as questões de moradia, de saneamento básico, a situação que essa criança está inserida, né? Se essa criança também ela recebe estimulação psicomotora, né? Se é uma criança que recebe estímulos ou não, às vezes a mãe não sabe nem como estimular essa criança, né? Às vezes tem criança que não fala até os 2 anos por falta de estímulo, certo? E também as relações afetivas, o ambiente afetivo que essa criança está inserida, se ela é cuidada pelos pais, se ela tem afeto, se ela tem vínculo, isso tudo, gente, vai interferir no desenvolvimento da criança. Bom, esse período também de até 2 anos, o crescimento, além de ser elevado, ele também tem um crescimento, a criança tem um crescimento compensatório mais elevado até os 2 anos de vida. O que quer dizer isso, professora?
Até os 2 anos de vida, se essa criança, por algum motivo, tiver alguma interferência, algum prejuízo para o crescimento, ela tem um crescimento compensatório mais elevado. Um exemplo, ela ficou 2 semanas internada ou teve uma anemia, uma desidratação. Se isso for corrigido rapidamente, ela não vai ter tantos prejuízos no crescimento dela, porque ela tem um crescimento compensatório elevado, certo? Isso já não acontece numa criança acima de 2 anos, onde o crescimento compensatório é mais baixo. Então, ela vai demorar um pouquinho a se restabelecer. E aí vem a importância das consultas de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dessa criança, né? É nas consultas que a gente vai estar conseguindo fazer essa assistência individual, particularizada, conhecer onde aquela criança está inserida, os cuidados que ela recebe, os estímulos que ela recebe. É na consulta que a gente consegue identificar os riscos de morbimortalidade e sinalizar, né, o que está afetando nesse crescimento. Bem como sinalizar precocemente distúrbios ou instalações e agravamentos de problemas de saúde, como é o caso da desnutrição. Bom, gente, e aí o Ministério da Saúde, ele propõe um calendário mínimo de consultas para assistência à criança. Ele fala que a criança ela precisa receber a primeira consulta de crescimento e desenvolvimento até os 15 dias de vida, que é a primeira consulta do RN, em seguida com 1 mês de vida, aí depois com 2, 4, 6, 9 e 12. No segundo ano de vida, a criança deve receber 2 consultas, e aí a partir do 3º ano de vida, uma consulta por ano. Isso aqui vai indicar a qualidade da assistência prestada a essa criança. E nessas consultas que a gente consegue detectar alterações ou riscos que vão interferir no crescimento e desenvolvimento. Aqui vem um histórico das cadernetas de saúde caderneta da criança, que todos devem já conhecer, né? Nos anos 70, ainda era apenas um cartão e dava importância apenas para o crescimento. Aqui, tá vendo? Crescimento e registro das vacinas. Lá em 2005, 2007, começa a ter a caderneta de saúde. E aí vem com mais informações para a mãe, né? Em 2009 vem essa outra caderneta, que vocês já devem conhecer. Também já é uma caderneta mais informativa. Em 2017 tem essa caderneta, sempre diferencia o cartão a caderneta da menina e o do menino, né? Porque a curva de crescimento, ela é diferente. E aí tem a caderneta mais atual, que é a caderneta de 2020, que a gente vai estar trabalhando logo em seguida. E aí vocês vão conhecer. Já é uma caderneta bem informativa, a gente tem informação de tudo. O que deve orientar a mãe, o que a mãe precisa saber nos primeiros dias, orientação quanto às vacinas. É muito informativo e muito completo. E aí vem como que a gente avalia, como que é avaliado o crescimento e como que é avaliado o desenvolvimento dessa criança. O crescimento, ele é avaliado através das curvas de crescimento. Então, lá no cartão de vacina, na caderneta de saúde, tem as curvas de crescimento, né? E aí são feitas as medidas antropométricas, elas são relacionadas entre si, e aí a gente vai fazendo uma curva e vai vendo como que tá o desenrolar dessa curva, se essa criança está crescendo de forma adequada ou não, de acordo com cada medida. É verificado o peso, a estatura, o perímetro cefálico e o índice de massa corpórea. Sendo que o perímetro cefálico só é verificado até os 2 anos, período de 0, recém-nascido, até 2 anos de vida. E os outros são verificados até os 10 anos. Mas por quê? Porque acredita-se que, assim, se for de ter alguma alteração no perímetro cefálico, vai ocorrer nesses primeiros 2 anos. Caso essa criança tenha alguma alteração, ela continua com o processo de acompanhamento particular. Né? Particular, eu digo assim, individual. Tem situações também que se registra o perímetro torácico e o perímetro abdominal, mas as curvas de crescimento só são com essas 4 medidas: peso, estatura, perímetro cefálico e IMC. Para avaliar o desenvolvimento, a avaliação do desenvolvimento é realizada através de testes de habilidades e por faixa etária. Então, a gente testa uma habilidade que é atendida naquela faixa etária. Então, a criança já está caminhando, já está habilidades sociais, habilidades psíquicas. Então, a gente vai testar habilidades em cada faixa etária e ver como que está a evolução dessa criança. Se ela está
desenvolvendo habilidades referentes àquela faixa etária ou não. E aí tem um instrumento também que faz toda essa avaliação de desenvolvimento da criança, que vocês vão conhecer na caderneta. O IMC, lembrando que o IMC é um bom marcador de adiposidade e de sobrepeso, e que ele é um preditivo do valor na fase adulta. Que isso significa, se for verificado uma situação de sobrepeso, de obesidade na infância com IMC, vai ser um preditivo para isso acontecer na fase adulta. Então, por isso, a gente tem que ser ativo nesse momento de prevenção, de diagnóstico, né? Para estar agindo e essa criança não vier a ser um adulto obeso. A estatura é o melhor indicador de crescimento, né? E representa o déficit antropométrico mais importante. Então, qual o mais importante para como indicador de crescimento é a estatura. O processo de avaliação do desenvolvimento, gente, é importante a gente verificar como que a relação da criança com a mãe, com os pais, com a família, né? No momento de visita domiciliar, a gente consegue observar isso. Como que são quais são as queixas principais dos pais? Está dando ouvido para esse pai, tá? Os pais vão falar, ele não faz isso, eu acho que já era o tempo de estar fazendo isso, o vizinho já faz, ele não. Então, observar essas queixas dos pais e dar importância. Olhar a história clínica, né? Todo o histórico, desde ainda da fase intrauterina, e também ao exame físico, certo? É nesse momento que a gente consegue também detectar as causas externas, observar o meio ambiente, a moradia, a alimentação, a higiene, isso tudo dá para ver na visita domiciliar, que pode estar influenciando o desenvolvimento dessa criança, tanto no desenvolvimento quanto no crescimento. E aí a gente avalia através de instrumentos centrados nos marcos de desenvolvimento para cada faixa etária, como eu falei. Em 2002, surgiu a ficha de acompanhamento do desenvolvimento, só que aí foi se atualizando a cada caderneta, tá? Vocês vão conhecer. Quando a gente avalia o desenvolvimento da criança, a gente está sempre avaliando 4 pontos. O desenvolvimento maturativo, o desenvolvimento psicomotor, o social e o psíquico. Então, cada faixa etária, a gente vai avaliar esses 3 desenvolvimentos, certo? Quando vocês conhecerem a ficha, é importante vocês saberem isso, que vocês vão estar avaliando tanto a parte maturativa, psicomotora, social e psíquica. E aí eu vou mostrar agora a caderneta de 2020 para vocês visualizarem essas curvas de crescimento.